Olá! Você que acompanha a programação da TV Câmara, aqui pelo 61.3 ou pelo YouTube, talvez já tenha visto o médico Alexandre Naime Barbosa conversando com a gente a respeito do coronavírus, da epidemia. E hoje, mais uma vez, a gente vai poder conversar com ele, tirar dúvidas, falar sobre os números em Botucatu, sobre a realidade no mundo, sobre o que, para onde vai, né, a nossa situação após essa pandemia. Eu vou começar agradecendo mais uma vez a disponibilidade dele de vir até aqui à Câmara. Nós vamos gravar sem máscaras, porque nós estamos numa distância segura, mais de 2 metros, e o ambiente aqui da Câmara é controlado, não está tendo acesso do público, não tem trânsito de pessoas, então a gente está respeitando todas as medidas do distanciamento social. Doutor, muito obrigada pela sua participação conosco. Hoje é o nosso 3º encontro e eu vou começar fazendo uma retrospectiva breve. A gente se encontrou no comecinho de março, a pandemia tinha começado na China, estava chegando, atingindo a Europa fortemente, 1000 mortes na Itália, na Espanha. Depois a gente voltou a se encontrar em abril, já estava um caso bem agravado lá nos Estados Unidos, já tinham sido atingidos, estava começando aqui no Brasil, já se falando de pico, do número de mortes. A gente já via algumas coisas na televisão a respeito da situação no sistema de saúde. E eu refiz a nossa pauta aqui para essa entrevista de hoje, que está acontecendo dia 18 de junho, 3 vezes. Porque a gente foi remarcando por conta de imprevistos que aconteceram de agenda. E eu fui atualizando à medida das coisas. Parece que a cada piscada que a gente dá tem uma informação nova. É muita coisa, né? Então, assim, a gente parece que perdeu um pouco a noção do tempo, já ficou um pouco insensível, 1000 mortes, 700 mortes, diminuiu, que pouco, né? Então, a gente está, acho que pelo menos nós, né, que estamos vendo de fora, às vezes fica desconfiado, às vezes fica meio cansado desse assunto, de novo coronavírus, até onde isso vai, às vezes meio anestesiado. Então, eu preciso que o senhor me ajude, tá bom? Muito obrigada pela sua presença com a gente. Vou começar falando um pouquinho dos números da doença. Olha, eu tenho aqui, a última vez que a gente tinha agendado a entrevista era para 4 de junho. Em 4 de junho, aqui no Brasil, os números indicavam 32.548 mortes e quase 600 mil brasileiros infectados, que já era muita coisa. Hoje, menos de 15 dias depois, 18 de junho, 46.510 mortes, 46 mil mortes e quase 1 milhão de brasileiros infectados. Esses números, eles são grandes, eles são reais ou eles ainda não revelam a verdade do que a gente está vivendo de coronavírus aqui no Brasil, doutor? Obrigado pelo convite, Adriana. É sempre um prazer estar aqui, porque o programa ele é comprometido com uma educação em saúde, com uma informação de qualidade aos munícipes de Botucatu. E respondendo sua pergunta, infelizmente, esses dados que nós temos são dados que ainda não refletem o completo, os números exatos da pandemia, porque a gente sabe que há sempre uma subnotificação, tanto no número de casos de óbitos, quanto no número de casos novos, ou seja, de pessoas que realmente se infectaram pela Covid-19. Então hoje, como você ressaltou, 18 de junho de 2020, mais ou menos 6 meses desde que o primeiro caso foi reportado na literatura médica, lá em 31 de dezembro de 2019. A doença foi inicialmente reportada aqui no Brasil, no finalzinho de fevereiro, o primeiro caso, isso dados oficiais, e a partir daí o número não para de crescer. Nós vamos bater agora, provavelmente amanhã ou no sábado, 1 milhão de casos. 1 milhão de casos registrados significa, no mínimo, 3 a 7 vezes o número real, porque infelizmente a gente testa muito pouco. Não a cidade de Botucatu. A cidade de Botucatu vive uma outra realidade. Eu costumo dizer para os meus alunos, para os meus colegas de trabalho, que a gente vive aqui em Botucatu como se estivesse na Nova Zelândia ou na Coreia do Sul em termos de enfrentamento de pandemia, porque a gente testa bastante, testa todo mundo que tem que fazer o teste. Mas no resto do Brasil não é assim, então se a gente não faz o teste,
O número de pessoas expostas, realmente, a gente nunca saberá, e alguns estudos mostram que isso poderia ser entre 3 a 7 vezes mais. Então, a gente parte de um pressuposto, parece muito, mas provavelmente é isso, algo em torno de 5 a 7, talvez 10 milhões de pessoas expostas. É muito? Lógico que é muito. É uma doença de transmissão respiratória, em que nós temos casos graves em cerca de 15 a 19%. E aí vem um número que ele ainda é subnotificado, mas menos do que o número de casos novos, que o número de óbito. Então, nós já atingimos os 46 mil casos e provavelmente na próxima semana, antes que acabe junho, nós vamos chegar numa marca muito triste, de 50 mil óbitos. O Brasil agora, já há algumas semanas, é o segundo país em termos de concentração de número de óbitos, só perdendo para os Estados Unidos. Então, a situação da pandemia no Brasil é muito, mas muito grave. E nós estamos num platô, não se configurou aquilo que a gente imaginava de pico, de aumento de número de casos e depois uma queda. Na verdade, a gente aumentou, chegou num platô em torno de 1.000, 1.100, chegou dias com 1.300, ontem foi 1.200, e nós estamos como se fosse uma cuesta, né? Como se fosse um relevo de Botucatu, num número constante de óbitos, que nós não temos a menor ideia quanto tempo vai se manter assim. E é por isso que o nosso número total de óbitos vem subindo constantemente. E isso é um motivo de muita preocupação, porque esses números de óbito, apesar de serem mais próximos do que realmente acontece, tem subnotificação, mas é menos do que o número de casos, ele reflete o que a pessoa que se infectou há 2 semanas atrás. Ou seja, quanto tempo isso vai durar ou quantas vidas o Brasil vai perder, é uma resposta para a qual a gente não tem ainda a menor ideia. Doutor, mas assim, o senhor está falando e eu fico pensando assim como ser humano mesmo, né? Se são 45 e 200, agora esses dias atrás mudou, né? O governo federal mudou um pouco a divulgação dos números, dizendo que não era tudo aquilo, né? É muita gente de qualquer forma, né? São muitas vidas que já foram perdidas. Tinha que ser assim mesmo aqui no Brasil, porque a gente foi quase que o último, né? Um dos últimos, agora está chegando na Índia, né? A gente está tendo notícias. Mas a gente teve um tempinho para se organizar. Como que o senhor avalia, assim, a resposta do Brasil como um todo? O senhor disse, né? A gente vai falar depois a respeito de Botucatu especificamente, mas o Brasil, a gente precisava estar vivendo essa tragédia nessas proporções mesmo? Infelizmente, Adriana, a situação no Brasil ela foi uma tragédia anunciada, porque nós sabíamos do que estava acontecendo na Europa, detectamos precocemente o primeiro caso. A nossa perspectiva inicial, quando eu falo nossa, é da classe médica, era extremamente positiva, porque tínhamos uma liderança no Ministério da Saúde que realmente estava fazendo a gestão do ponto de vista científico, bastante técnico, mas infelizmente a gente perdeu a mão. Perdeu a mão porque não houve uma resposta coordenada em consonância da esfera federal, estadual e municipal. Infelizmente, numa pandemia não existe partido, não existe bandeira, existe lutar ou não pela vida, e isso acabou se perdendo. E houve muita briga política, e não vamos aqui entrar no mérito de quem tem razão ou não. E se a gente não tem uma resposta única, então o resultado é trágico. Então, em alguns lugares, em alguns estados, o isolamento foi feito de forma adequada e se reduziu muito o número de infectados e, por consequência, o número de óbitos. Em outros lugares, foi completamente uma tragédia, como, por exemplo, no município de Manaus, em todo o estado do Pará, na própria região metropolitana, em muitos casos. Fato é que a gente não percebe, mas por dia é como se caísse 3 ou 4 aviões Boeing. Quanto cabe num Boeing? 300 passageiros? É mais ou menos isso. Se cai um avião, já é uma tragédia para o ano todo. Mas o que nós estamos vivendo é a queda de 3 ou 4 aviões e é como se soasse natural. E isso não pode ser assim. Por mais que sejam pessoas, na sua maioria, com comorbidade ou de idade, isso é, de longe, o pior problema de saúde pública que o Brasil já enfrentou. Não há como fazer paralelo de Covid com dengue, por exemplo.
Dengue, no seu pior ano, 2015, 2016, foram os 2 piores anos de dengue, nós não chegamos a 1.000 mortes. Um ano foi 840, 850, o outro 960. Muito a se lamentar, mas muito longe, porque isso na Covid é a taxa diária e não anual. Então, o problema todo é a banalização da tragédia, porque quando você vive uma situação como essa, a sensação é que parece que isso é normal, e não é normal. Isso é uma grande perda, o Brasil vai sentir isso por décadas. Mas é lógico que não se pode levar em consideração, fazendo um contraponto, só a questão do impacto na saúde. É lógico que nós temos que ser sensíveis também a tudo que isso impacta na economia, na sociedade como um todo, na educação, em todas as esferas. O ponto é que tudo isso tinha que ser um planejamento global, único. Era uma guerra que nós tínhamos que travar os brasileiros com um exército só, não faccionado como aconteceu. Certo. Inclusive, doutor, essa divisão, né, esses discursos contraditórios, né, a gente via na televisão, um especialista falava uma coisa, um político falava uma coisa, um governador falava uma coisa, o presidente falava outra coisa, o ministro, né? A troca de ministros, enfim. Tudo que a gente acabou vendo na televisão, e mesmo discursos de uma pessoa mesmo, né? Assim, não também entrando na questão política, mas às vezes a gente ouvia falando assim, vai ter que fazer lockdown, se os números não melhorarem, vai ter que fechar tudo, E aí na outra semana começa a abrir, né? Os números não mudaram, começa a abrir. Essa desconfiança ou esse cansaço, essa descrença que o povo já começou, bom, mas em quem que eu acredito então? Eu tenho que sair para trabalhar, ninguém vai me ajudar, né? Os auxílios emergenciais do governo estão chegando, mas às vezes não são suficientes também, né, para a realidade das pessoas. Todo esse discurso, esse caos, vamos assim dizer, né, na comunicação e na condução, é que fizeram o Brasil chegar a esse ponto. Então, como que a gente resolve, a partir de agora que já temos esses números que são irreversíveis, né? Como o senhor acha que a ciência acha que isso poderia ser resolvido ainda para o Brasil? Eu queria colocar 2 pontos. O primeiro, o que realmente impactou negativamente, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. São 3 fatores. Primeiro, a briga, a luta que houve entre interesses políticos e o que realmente interessava para a sociedade. Então isso ficou muito claro, sem tomar partido A ou B, precisava haver um discurso único, uma tomada direcionada de decisão. E realmente você tem razão, muitas vezes as pessoas, os políticos ou as próprias entidades médicas, científicas, tendo discursos contraditórios de um dia para o outro. A gente viu isso na Organização Mundial de Saúde, em governos federais por todo o mundo, em governos estaduais. Precisava ter um plano e seguir esse plano, remanejar de acordo com a necessidade. Não foi isso que aconteceu. Muitas vezes o interesse político foi maior do que o interesse da comunidade. Um segundo efeito desastroso que a gente viu, eu digo que na pandemia eu aprendi muito mais sobre as pessoas do que sobre o vírus, porque é num momento como esse grave que a gente vê realmente qual é a personalidade das pessoas ou qual é o verdadeiro interesse das pessoas. Então, 2 pontos que foram extremamente negativos foram as fake news e a pseudociência, que são 2 coisas parecidas, mas distintas. As fake news são falsas verdades, são notícias que têm algum fundo, alguma veracidade, alguma meia-verdade, mas que são alteradas no interesse de outra pessoa. Por exemplo, vou falar aqui uma fake news que eu vou acabar de inventar, que o suco de tomate combate a Covid-19, e aí eu saio por aí vendendo o meu suco de tomate, que tem uma concentração que só ele atinge e que cura todo mundo, e que na minha experiência, muitas vezes o médico utilizou isso, todos os meus pacientes se curaram. Cansei de ouvir isso de colega médico, porque na minha UTI todo mundo sobreviveu. Isso é impossível, isso é uma grande falácia, porque não é assim que funciona. A medicina, quando tem algo inovador, você consegue curar um pouco e vai tendo que provar isso. Então isso são fake news. A pseudociência é como se fosse as fake news, mas no ambiente científico.
então nós vimos efeitos desastrosos de estudos mal feitos, estudos conduzidos de forma rápida e com a metodologia inadequada, tentando provar a tese A ou a tese B. Eu vou citar a hidroxicloroquina porque ela é eloquente no sentido de que tem estudos mal feitos em que mostra que ela funciona e tem estudos mal feitos mostrando que ela não funciona. Os verdadeiros estudos que a gente deveria acreditar que são os ensaios clínicos randomizados, quando você dá uma droga, no exemplo a hidroxicloroquina, e compara com placebo, sem o paciente saber o que está tomando, sem o médico saber o que está tomando, e depois, quando acabar o estudo, se descobre tudo isso e se analisa se quem tomou a droga ou quem tomou o placebo funciona ou não, estão ficando prontos agora. Então, foi um verdadeiro desastre e a gente viu organismos, os mesmos organismos científicos ou governamentais, às vezes defendendo a cloroquina e depois dizendo que não funciona. Isso é horrível para a sociedade, para a comunidade científica. A gente consegue perceber rápido qual é a verdade e qual não é, porque a gente está habituado, é o nosso trabalho, né? É como se fosse um mecânico, ele rapidamente vê se o motor está adulterado ou não. Para a gente é até mais fácil, mas para a comunidade em si, ou para mesmo os médicos que não estão acostumados a lidar com ciência, porque isso acontece muito, isso foi desastroso. Então esse é o primeiro ponto. O que aconteceu de errado foi má vontade política ou vontade política ligada a interesses que não são da sociedade. Segundo, as fake news. E terceiro, a pseudociência. E isso atrapalhou, sem sombra de dúvida, mais que o vírus. Agora, para onde a gente vai? Nós não vamos conseguir mais voltar, infelizmente, àquela condição de um isolamento que era necessário para não propagar o vírus. Obviamente, nós cientistas, nós médicos, temos toda a sensibilidade de entender a importância da economia funcionar, a importância da sociedade, dos encontros, das escolas voltarem a funcionar. Então, e já se perdeu aquele ambiente que tinha para fazer isolamento. Todo mundo, literalmente, perdeu a paciência, principalmente também porque não houve uma conformidade de ação desde o começo. Então, agora, o que nós temos que nos adaptar é viver um novo normal e tentar diminuir os danos. Nós não vamos conseguir voltar a uma situação ideal de não transmissão. E o que significa redução de dano? 4 medidas. Primeiro, se eu estou doente, se eu estou com sintoma, febre, dor de cabeça, dor de garganta, espirrando, tossindo, mesmo que seja um só ou leve, não saio de casa, porque o indivíduo sintomático transmite, não que o assintomático não transmita. O assintomático, aquela pessoa que não está sentindo nada, pode transmitir, mas ele é muito pouco transmissor porque ele não forma secreção, fora que a gente vai falar da segunda medida, que é o uso de máscara. Agora, se eu estou sintomático, mesmo de máscara, eu estou espirrando, eu estou tossindo, eu estou exalando muito mais vírus do que a pessoa assintomática. Então, essa é a primeira premissa. Em respeito à comunidade como um todo, é uma atitude cidadã. Se eu estou doente, aliás, isso sempre deveria ser feito, eu não saio de casa, espero os sintomas desaparecerem, ou vou procurar um médico, ou vou procurar a telemedicina, que aqui na nossa cidade a gente tem tão bem. Segundo ponto, máscara, obrigatório, até que se tenha uma posição em contrário, até que o número de transmissão realmente caia de forma sustentada, o uso de máscara sempre que eu vá ter contato com pessoas que eu não tenho contato no dia a dia. Então, obviamente, dentro da mesma casa, do mesmo ambiente domiciliar, eu não preciso usar máscara porque eu já estou em contato com aquelas pessoas. Mas eu vou sair de casa, eu vou ter contato com pessoas no ambiente do trabalho, no transporte coletivo, qualquer que seja. Esse ambiente em que eu tenha uma aproximação menor que 2 metros, 1,5 metro, eu tenho que usar máscara consistentemente. O terceiro ponto é esse que eu acabei de dizer, distanciamento social. Mesmo com máscara, tentar evitar a proximidade de menos de 2 metros, 1,5 metro. É possível sim a transmissão, mesmo com máscara, eu falei, você nunca pode confiar se a outra pessoa está assintomática ou não, você não sabe. E fora que o assintomático transmite numa condição menor, mas transmite, então esse distanciamento é super importante. E o último ponto é a questão da higiene das mãos. A transmissão por contato acontece, a transmissão por contato não é tão importante quanto a respiratória, mas ela tem o seu lugar. Cerca de 10% a 15% das pessoas se contamina com o seguinte ato. Coloca a mão, por exemplo, nessa superfície, que alguém falou aqui e deixou uma gotícula contaminada, e coloca a mão no olho, no nariz ou na boca. Pronto, a pessoa se contaminou. Portanto, se eu fizer o simples hábito de não tocar objetos,
Ou não tocar depois que eu tiver por a mão no corrimão, for no transporte público, pegar lá no pegador. Se eu sempre higienizar as mãos, com água e sabão preferencialmente, se não for disponível com álcool gel, eu vou eliminar esse risco. Então, com essas medidas simples, não sair de casa se eu estiver doente, usar a máscara sempre, distanciamento social, higiene das mãos, essas 4 medidas, eu reduzo de forma muito importante a transmissão. Não vou zerar, mas vou reduzir de forma consistente. Doutor, o senhor está falando um pouquinho sobre o que seria o novo normal, né? Mas nós brasileiros temos essa mania, né, de abraça, aperta a mão, parece que se não fizer esse cumprimento mais carinhoso, assim, não vale. Como que o senhor imagina o novo normal nas relações, né? Porque pelo que a gente vê, o coronavírus veio, vai ficar, a gente tem que se acostumar com ele, vamos ter que engolir, não é? Assim, pelo menos eu vi esses dias alguém falando isso. Por um tempo, até que tenha vacina, ou por um tempo, pelo menos a gente vai ter que se acostumar com isso. E não dá para a gente parar a vida. Então, como que o senhor imagina, por exemplo, a volta às aulas? Para quando o senhor acha que esse ano ainda pode ter isso? Um grande show, né? A gente vê eventos grandiosos. Ou mesmo nas relações familiares, pais, avós com netos, essas coisas assim mais abrangentes do que só o núcleo familiar. Olha, Adriana, eu só poderia te dar respostas assertivas para essas perguntas que você me fez se eu tivesse uma bola de cristal. O que eu posso dizer é o seguinte: esse novo normal não vai durar para sempre. Um dia isso vai passar. Que dia? O dia que a gente tiver uma vacina efetiva, e temos várias estratégias de boas vacinas já iniciando testes, inclusive aqui no Brasil, ou no momento que, infelizmente, o número de pessoas que já tiveram contato vai ser tão grande que o vírus não vai conseguir circular. É o que chamam de imunidade de rebanho. Isso não é o adequado, mas numa situação como a que está acontecendo, uma hora vai chegar. Vamos ver quem chega primeiro, tomara que a vacina, porque a imunidade de rebanho pressupõe um número enorme de óbitos, como a gente está observando no Brasil. Portanto, é um novo normal temporário. Realmente, nós temos que segurar um pouco o nosso sangue latino, essa efusividade de cumprimentar, de tocar, de beijar, porque isso realmente tem importância na transmissão de contato e na transmissão por gotícula, porque quando a gente se aproxima para fazer isso, obviamente a transmissão respiratória fica mais alta. Escolas, tanto do ponto de vista de ensino fundamental, quanto médio, quanto ensino superior, dificilmente esse ano vão retornar com atividades presenciais, pelo menos em âmbito das universidades públicas, tanto federais como as estaduais de São Paulo, já há um consenso que o resto do ano é para ser feito com atividade remota. Muitas atividades não são possíveis da forma remota. Por exemplo, no meu caso específico, eu sou professor da medicina, dou aula por internato, quinto e sexto ano, que são atividades práticas, são estágios nas diferentes clínicas que compõem a medicina. Isso não é possível de uma forma remota. Eu tenho que ensinar o aluno a escutar, a fazer o exame físico, a fazer o raciocínio clínico, a estar do lado do paciente. O colega que é professor de cirurgia tem que ensinar o estudante a operar, a fazer os procedimentos, enfim, isso não é possível de forma remota, então é lógico que vão ter situações em que o prejuízo é ano perdido, vai ter que repor o ano que vem. Agora, muito da carga horária, e aí falando de todos os cursos, ensino médio, fundamental e superior, sim, é possível de forma remota. Só para dar um exemplo também meu da medicina, até o 4º ano da medicina, a gente está quase que com todo o conteúdo, ou com boa parte do conteúdo, já em programação de ensino remoto, porque a sala de aula é um ambiente por si próprio de aglomeração. O R, o que é o R? É o número de pessoas que se infecta quando eu tenho um infectado. Então, por exemplo, um R aqui nessa sala, que nós estamos, que é o salão da Câmara Municipal de Botucatu, é muito ampla. Nós estamos muito longe um de outro. Se eu tivesse infectado, a chance de eu transmitir para a Adriana é muito pequena. O R é menos de 0,1, porque a gente está com mais de 2 metros de distância. Numa sala de aula, o R chega a 7, 8, ou seja, uma pessoa transmite para 7, 8 por dia. Não é possível, a não ser que eu tenha uma sala de aula tão ampla quanto um auditório enorme, com 300, 400 cadeiras, o que, obviamente, não faz sentido nenhum. E a atividade teórica remota, ela é quase tão eficiente quanto a atividade teórica profissional. Por isso que isso foi postulado. Shows.
Festas, baladas, boate, viagens de lazer, é bastante complicado. Aglomeração de pessoas para festa, boate, essas coisas realmente não é bastante complicado. Em avião, também, a pessoa se estiver sintomática, não tem nada mais aglomerado, na minha opinião, do que a classe econômica dos voos comerciais. Então, dificilmente, não vai ser proibido, mas dificilmente vai ser recomendado que as pessoas façam viagem até que essa questão de transmissão ou de vacina esteja resolvida. Tem muitos países que colocaram negativa de viagem de cidadãos brasileiros, porque a nossa transmissão aqui está muito alta, justamente esse tal de R que eu falei para vocês. Os Estados Unidos proibiu a entrada de brasileiros que não fossem residentes e que não tivessem um bom motivo para ir para lá. Muitos países vão seguir a mesma orientação no sentido de evitar que reintroduza o vírus na sua comunidade. Doutor, o senhor já está falando um pouco do vírus, eu vou deixar então, vamos inverter a pauta aqui, porque eu ia falar primeiro sobre Botucatu, mas vamos deixar Botucatu para o final. Então, falando sobre o vírus, como infectologista, eu já li, aí eu estou lhe perguntando exatamente na sua área de especialidade, que vírus vão aparecer outros, né? Agora é o novo coronavírus e a gente tem que se preparar, a espécie humana tem que se preparar para novas epidemias ou pandemias por novos vírus. Isso é verdade, a gente vai ter que se preparar mesmo até onde a ciência pode estar acertando nesse caso e pode nos ajudar de uma forma mais efetiva a enfrentar o que vem pela frente, a enfrentar o futuro aí. Então, Adriana, na verdade, a Covid-19, o novo coronavírus, não foi uma surpresa para a ciência. Isso era literalmente uma bola cantada, acho que nós chegamos a comentar isso nos primeiros programas. Depois do que aconteceu em 2003 e em 2007, com 2 coronavírus que já tinham circulado na espécie humana, com grande número de óbitos, o primeiro SARS-CoV-1, que deu origem à série, e o MERS, isso aconteceu então em 2001, 2002, depois 2007, 2008, a gente sabia que alguns vírus de infecção animal poderiam transpor para a espécie humana. E não é só o coronavírus, o influenza é a mesma coisa. Nós tivemos a gripe suína, a gripe aviária, isso acontece. As pandemias, elas vão sempre acontecer com maior ou menor espaço de tempo. O que, infelizmente, não era surpresa, mas que realmente impactou, é que a sociedade não estava preparada para isso. Muitos diziam que era a política do medo, que os cientistas queriam colocar medo exagerado nas pessoas, que não era bem isso, que era só um resfriadozinho, uma gripezinha. A gente viu que não é verdade, que infelizmente a sociedade tem que estar sempre preparada para essas pandemias, quer seja de transmissão respiratória, como a Covid, quer seja de outros tipos, por exemplo, transmissão por vetor, como aconteceu no Zika, como aconteceu na dengue, acontece na dengue, que na verdade nem virou mais uma pandemia, virou uma endemia, né? A chikungunya. Então, infelizmente, a relação do homem com o meio ambiente e com os agentes infecciosos tem essa premissa. Nós vamos ter sempre a invasão de certos agentes infecciosos, porque algo dentro do meio ambiente foi quebrado, muitas vezes por culpa do homem, às vezes não, e aí a gente vai ter que aprender a lidar com isso. O problema é que a gente nunca aprende com as epidemias do passado, porque a gripe espanhola foi exatamente o que está acontecendo agora. Foi uma doença viral de transmissão respiratória, para a qual não existia vacina, para a qual não existia medicação, que matou, naquela época, 1/4 da população mundial, e a gente vê os mesmos erros, a mesma coisa. Então, o que precisa, na verdade, é haver uma educação em saúde contínua, para que das próximas vezes a gente tenha uma resposta melhor. E o que o senhor acha, já que a gente não aprendeu a lidar, o que o senhor acha que a gente aprendeu até agora com a pandemia? O que a Covid nos ensinou já como espécie? Eu acho que o que aconteceu de positivo, principalmente nesses primeiros meses de isolamento social, foi uma educação em relação à etiqueta de doenças de transmissão respiratória. Uma coisa que eu não via, né, e que muitas vezes até me surpreendia com colegas médicos, né, que você falava assim, não, você não pode trabalhar que você está gripado. O próprio colega médico,
Mas faz 30 anos que eu trabalho gripado, nunca fiquei em casa, como se fosse um orgulho, né? Dizer que não deixou de trabalhar. Mas é o contrário, você tem que lembrar que quando você está com uma resfriado ou gripado, você vai atingir outra pessoa. Então, isso os orientais já faziam sempre, e eu acho que nos ensinaram. A coisa da etiqueta no espirrar, no tossir, não cuspir no chão. A questão de usar máscara em ambientes coletivos. Quando a gente pega voo para o exterior, né, a gente sempre viu os orientais, os chineses, os japoneses de máscara. Nossa, que exagero, né? Agora a gente entende o porquê. Então a sociedade vai se educando, às vezes por conta de um evento muito grave, muito sério, né? Espero que esse tipo de informação realmente fique literalmente no DNA das pessoas para que a gente evite doenças parecidas no futuro. E a respeito do vírus em si, o que a gente já sabe, assim, em relação à transmissão, né? Porque também teve a polêmica, né? Quem transmite, quem não transmite. A respeito do tratamento eficiente mesmo, o que a gente pode afirmar que pode ser feito e para onde está indo em relação às vacinas, o prazo mais ou menos, e também em relação à imunidade adquirida por quem já teve a doença, né? Agora a gente já começa a ter um universo de pessoas que já foram infectados, né? Então vamos lá, começando em relação à transmissão. Então a gente já conversou um pouco que é uma doença de transmissão principalmente respiratória, através das gotículas, e a gente sabe que o indivíduo sintomático, aquele que está com febre, tossindo, espirrando, com o nariz escorrendo, essa pessoa transmite mais, ele tem uma carga viral maior, porque também faz mais secreção. Quando eu estou resfriado, estou gripado, eu faço mais líquido. E aí, na hora de espirrar, tossir ou mesmo falar, é óbvio que fica uma probabilidade maior disso ser propagado. Não que o assintomático não transmita, mas a gente considera o assintomático um baixo transmissor, de potencial baixo, ou ainda ele é transmissor em situações muito especiais. Vamos pensar, por exemplo, numa aula de canto, onde todo mundo está falando alto, então as gotículas saem com mais facilidade, ou numa aula de yoga, que as pessoas têm aquela inspiração forçada, ou que estão gritando na arquibancada de um jogo de futebol, ou ainda, por exemplo, uma criança que esteja com um amiguinho, com um colega também de menor de idade, divide um pirulito cheio de saliva ou uma colher de sobremesa que tem bastante saliva. Nessas situações, o assintomático realmente parece que é um transmissor em potencial maior. Mas em condições normais de pressão e temperatura, o sintomático é o grande transmissor, por isso que não sair de casa sintomático já dá uma boa ajudada. Em relação a tratamento, eu vou dividir em dois tópicos. Primeiro, tratamento não específico, tratamento do paciente como um todo. Isso evoluiu bastante. Recentemente, agora 2 dias atrás, o primeiro estudo clínico randomizado, que a gente realmente acredita, né, esse tipo de metodologia, mostrou que o corticoide, dexametasona, para paciente em UTI funciona bem, reduz 1/3 das mortes, do número de óbitos. A gente aqui na Unesp, no HC de Botucatu, faz parte de um estudo que analisa a eficácia do corticoide em paciente grave. A gente estava alinhado com isso desde o começo. E o corticoide parece também no paciente de enfermaria, reduz a necessidade de oxigênio. Esse estudo foi feita uma coletiva de imprensa, ainda não foi publicado, mas provavelmente esses dados vão se confirmar. Então, em termos de tratamento global, é isso que mudou do começo para cá, além de uma internação precoce, com oxigênio que a gente sempre fez, e, se necessário, entubar esse paciente e colocar na posição prona, que é uma novidade. A posição prona é quando o indivíduo fica de peito para baixo, isso melhora bastante a oxigenação de pulmões com Covid. A terapia, que vamos dizer assim, seria mais específica, né? A gente comentou um pouquinho da não eficácia ainda comprovada da hidroxicloroquina. Na verdade, sabemos que ela não funciona para paciente grave ou na prevenção. Está em análise ainda a eficácia em paciente com Covid leve, tentando evitar a Covid grave. Nós aqui do HC também participamos de uma pesquisa nesse sentido. Tem outras estratégias que também estão em estudo, mas nada ainda comprovado. Muito pelo contrário, aparentemente não funciona. Ivermectina, que é um antivermífugo, e o outro também antivermífugo, a nitaxosamida. Antivirais, um em potencial que se fala bastante é o Remdesivir, que está em análise nos Estados Unidos, um ensaio clínico randomizado. O efeito inicial pouco benéfico, a gente não sabe se vai vingar. E muitas outras drogas que eu não vou citar o nome, que tem ação tanto antiviral, quanto anticoagulante, quanto anti-inflamatória, todos eles aí nessa fase de ensaio clínico randomizado. Para finalizar o que você me perguntou das vacinas.
todas elas em fase de teste, mas algumas que já pularam da fase de teste inicial, que são aquelas vacinas, que são aqueles testes de fase 1/2, ou seja, já passaram na fase de segurança e estão na fase para provar eficácia. Ou seja, estão fazendo ensaios clínicos randomizados, vacina versus placebo. O Brasil tem já 2 vacinas que vão começar testes, uma delas, tecnologia da Universidade de Oxford, que vai ser testada pela Unifesp, ela é o centro principal, e outra de uma indústria chinesa que fez um consórcio com o Instituto Butantan, que também vai ter o mesmo desenho. Vacina versus placebo, resultados esperados para daqui a 1 ano. Então, é óbvio que numa pesquisa desse jeito, a gente tem que observar se a injeção de vacina vai prevenir versus o placebo, mas tem que dar um tempo, porque as pessoas podem se infectar ou não. Por isso que demora tanto. Previsão de resultado em torno de meados de 2021. O que parece muito, mas é o tempo necessário para que nós tenhamos segurança na afirmação de uma pesquisa desse tamanho. Até lá, então, é ter os cuidados que o senhor já falou, ter um pouco de paciência, né? Segurar, ficar lá em casa, reaprender também as coisas, né? Os pais agora tendo que ajudar os professores, os que têm filhos menores, é uma nova realidade. E falando em nova realidade, também tem uma realidade diferente, que é a realidade de Botucatu, né, doutora? A gente conversava um pouquinho antes aqui. A impressão para a gente que é de fora, para a gente que é leigo, é que Botucatu está muito tranquilo. E o senhor disse para mim que realmente está tranquilo. Como é que o senhor avalia? Por que nós estamos tranquilos? Nós tivemos óbitos, infelizmente, mas a situação aqui teve um comando e sempre a ciência teve esse protagonismo. Como é que o senhor avalia esses meses aqui em Botucatu de pandemia? Doutor Alexandre, que é o coordenador do Comitê das Ações de Enfrentamento da Covid-19 aqui na cidade de Botucatu, né? Então tem essa experiência e é uma voz de autoridade no assunto, né? Então, Adriana, tranquilidade é uma palavra muito relativa, né? Posso dizer que a minha vida não está nada tranquila desde o comecinho de fevereiro, muito menos de todos que ajudaram a combater essa pandemia em Botucatu. O que nós temos, e isso realmente é motivo, na minha opinião, de orgulho da cidade, foi uma ação coordenada. Tudo que a gente pediu, né, para o Brasil aconteceu em Botucatu, uma ação coordenada entre as mais diferentes esferas. Desde o começo, a Prefeitura, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, junto com o representante da Secretaria Estadual de Saúde, com a direção, a supervisão do HC, junto com a vigilância epidemiológica, junto com a infectologia do HC, com a clínica médica do HC, junto com a universidade, com a Faculdade de Medicina e com o empresariado. É muito importante dizer que a iniciativa privada também ajudou bastante. Todo mundo se uniu em prol de uma causa comum. Vamos todo mundo dar o seu expertise ou o seu financiamento, que é muito importante, em combater a Covid-19 na cidade. Com isso, a gente conseguiu muita coisa. Primeiro, o mais importante, na minha opinião, foi um isolamento social bem precoce. No começo, eu pessoalmente, vou ser sincero, até achei muito precoce. Achei que podia esperar um pouco, mas depois eu vi que foi muito bom aquela data que a gente começou lá em março, o isolamento social em Botucatu, porque realmente fez toda a diferença. Era aquele momento que nós estávamos tendo os principais clusters, as principais pessoas que estavam vindo de fora e infectando outros, não dava para perceber no momento, mas era o que estava, depois a gente percebeu isso, e a gente conseguiu cortar literalmente o mal pela raiz, também através de um segundo ponto, que foi tão fundamental quanto o primeiro, que foi a testagem em massa com o PCR, com o RT-PCR, o teste do suave, o teste do cotonete no nariz, que é o melhor teste, o teste padrão ouro, na minha opinião, o único teste que realmente deveria ser feito, porque os testes sorológicos, tanto o teste rápido quanto aqueles de laboratório com sangue, têm uma acurácia horrível, quase 50% dão resultados errados, falsos positivos ou falsos negativos. Então, Botucatu foi pioneira nisso e o louvor, a tecnologia que se uniu da Faculdade de Medicina, com o Laboratório de Biologia Molecular do Hemocentro, com muito, mas muito recurso da Prefeitura, com muito, mas muito recurso, dinheiro mesmo, da iniciativa privada, que investiu em tudo isso, com o apoio de professores da Unesp que colocaram equipamentos. Foi muito bonito toda essa união e, de repente, nós tivemos a disponibilidade de 20 mil testes de PCR para Botucatu.
começando a testar todos os sintomáticos. Com isso, a gente identificava a pessoa positiva, punha ela em quarentena de 14 dias. E continuamente, dando literalmente uma paulada em cada circulação do vírus que a gente detectava. É lógico que contamos com o apoio fundamental da população que liga ainda, né, isso continua, no 3811 1519, o Discovid, e esse contínuo fez com que, lógico, a gente fosse diminuindo os clusters, os pequenos palheiros que iam pegando fogo com novos surtinhos, mini surtos de Covid. Foi isso que foi acontecendo. E é por isso que nós conseguimos, então, diminuir a transmissão. O R de Botucatu caiu bastante para uma coisa aceitável, palatável, que são os números que a gente tem hoje. Não gostaríamos de, obviamente, ter esses números, mas são mais confortáveis do que a gente imaginaria quando começamos tudo isso. Que, na verdade, nós tivemos uma situação horrível, eu quase fui à loucura, porque é óbvio que todos nós estamos pessoalmente, né? Nós, quando eu falo a infectologia do HC, a prefeitura, a secretaria municipal, a supervisão da HC, todos nós estamos pessoalmente motivados a entregar no final da pandemia um número mínimo de mortes. E o que aconteceu, teve uma situação que foi muito grave, há exatamente 15 dias atrás. Entre 12 a 22 de maio, nós tivemos o nosso pico, que eu espero que tenha sido pico, que a gente nunca mais volte para lá, com 86% da nossa UTI lotada, com 16 leitos, contando o número de 16, nós tínhamos 13. E isso foi uma sexta-feira, acho que era dia 15 ou 16 de maio, e nos deixou muito assustados. A gente estava prevendo isso acontecer, e muito do baixo número de óbitos, relativo, lógico, né? Nunca é satisfatório comemorar óbito, né? Qualquer número é ruim. Mas muito do baixo número de óbito é por causa da capacidade de absorção desses pacientes, tanto em enfermaria e principalmente na UTI. O time da nossa UTI, do HC, e também o time da UTI lá da Unimed, foi fantástico. Então a gente teve um índice de sobrevivência muito alto, né? Depois a gente vai, quando acabar tudo isso, fechar esses dados. Então tudo isso vai somando. A questão toda é que nós não podemos achar que acabou. Nós passamos por uma onda, numa dúvida, uma onda muito grande, a gente quase se afogou com esses 86%. Imagine o desespero de todos os profissionais de saúde, achando que a coisa ia estourar, que nós íamos ter que escolher quem ia ou quem não ia para a UTI. Isso é a pior coisa que você pode querer na vida de um profissional de saúde, seja médico, enfermeiro, fisioterapeuta, quem quer que seja. Mas passou essa onda. E o nosso medo é o seguinte: será que essa flexibilização, será que esse novo normal vai realmente contingenciar, não deixar aumentar o número de casos novos, ou a gente vai receber uma segunda onda que a gente não está vendo ainda, né? É que nem entrar no mar, às vezes você passou por uma onda, acha que passou, de repente leva aí um tombo de vez. A questão toda é que, infelizmente, a gente perdeu 12 vidas. E eu, pessoalmente, acho importante separar. 7 foram óbitos da comunidade, foram pessoas que vieram de São Paulo infectadas, ou de outras cidades, ou se infectaram aqui na cidade. Nós temos muito que lamentar, são 7 vidas, não há como proclamar vitória com 7 óbitos. E teve mais 5 óbitos que foram em uma instituição de longa permanência de idoso. Então isso, na minha opinião, não entra na conta direta de Botucatu, porque foi um surto que aconteceu e que não estava no nosso radar, no radar da Secretaria Municipal de Saúde ou da Prefeitura, ou nós da infectologia lá do HC que estamos ajudando tudo isso, né? Porque simplesmente não nos foi noticiado. Então, a hora que a gente ficou sabendo dos 2 óbitos, eles já tinham ocorrido, praticamente nem foram para o HC. Então, como é que você ia testar, como é que você ia atrás de tudo isso? Então, infelizmente, nessas 2 casas de longa permanência, foram, até agora, 5 óbitos, dia 18 de junho. E isso aumentou demais a conta, são 12 pessoas de Botucatu por conta disso, né? Se não fosse isso, seriam 7. O que leva a um segundo ponto, que é o enfrentamento, como é que nós temos que enfrentar a pandemia atualmente aqui em Botucatu? Indo atrás de lugares de alto risco. Então, casas de longa permanência de idoso, casas onde você tem paciente psiquiátrico, onde você tem aglomeração.
locais de famílias que vivem muito juntas por questões sociais, hospitais, todos esses lugares onde tem muita aglomeração, muitas pessoas vivem juntas, sem muito controle, é o local onde pode esse palheiro pegar fogo. E óbvio, né, contar com a população sempre no sentido de evitar aglomeração, evitar sair de casa desnecessariamente, dar aquela voltinha. Lógico, o comércio tem que funcionar, as coisas têm que ir, mas dá para ter uma atividade social e econômica em paralelo com ações de prevenção e segurança dentro desse novo normal que a gente discute. Então, aqui para Botucatu, a gente estava num modelo já de flexibilização, que o senhor prefere racionalização, né? E isso vai variar também, né, doutora? Talvez não ficar tão apegado, né? A gente pode, o que pode, o que não pode. É fazer o que é necessário fazer, né, na sua vida. Cada um cuide de si, né? Isso já seria um bom começo, né, para que possa ajudar vocês. Lembrando também que nesse tempo, às vezes as pessoas falam, falou que ia ter pico, não teve pico, o senhor falou agora há pouco do platô, nós estamos num platô em nível nacional ainda muito alto, aqui em Botucatu um platô bem estável mesmo, e quando o senhor fala 5 óbitos na casa de repouso, num lugar localizado, praticamente metade dos casos, né, então quase dobrou a metade os casos de Botucatu, por conta desses episódios, que são óbitos, que também, né, fazem parte da nossa conta e que foram prontamente identificados e combatidos. Nesse meio tempo também, o sistema de saúde conseguiu fazer o que a gente tem falado desde o começo, se organizar, né, com ampliação de leitos, EPIs e tudo mais. Então, por isso que a gente fala que aqui em Botucatu, quando a gente vê as notícias, parece que está tranquilo, que está caminhando bem, e pelo que o senhor disse, está caminhando bem mesmo, né? E tem que continuar dessa forma. Então, para a gente encerrar, eu queria que o senhor dissesse assim, qual que é a palavra de ordem para esse momento, para nós botucatuenses? Até lembrando que a gente recebe pessoas, Júlio está aí, né, mesmo não tendo a normalidade nas escolas, muita gente vai sair de férias ou tinha férias programadas, vai viajar, não vai viajar, vai receber o parente em casa aqui para o frio da Serra de Botucatu. A sua mensagem, então, palavra de ordem para o botucatuense. Pedido de apoio da comunidade, no sentido daquelas 4 medidas que a gente discutiu, não saia de casa doente, quando sair de casa sempre de máscara, distanciamento social, 1 metro a 2 metros, sempre de qualquer pessoa que não seja do mesmo núcleo, higienizar sempre as mãos. E sair de casa quando você tem que sair. Vai ao shopping fazer uma compra pontual que você precisa, volta para casa, não fica passeando, dando bobeira passeando com as crianças. Quer fazer um lazer, vai num local distante. Por exemplo, esporte. Você quer correr, quer fazer um pedal, quer fazer uma atividade com a sua família, sua criança, vai num local ermo que não tenha ninguém. Aí você não precisa usar máscara. Você vai lá, por exemplo, correr numa estrada de terra ou numa rua que você sabe que não tem ninguém, ou brincar com as suas crianças num local que não tem a movimentação. Não há problema nisso, no mesmo núcleo familiar não tem problema, não precisa usar máscara dentro do carro com a janela fechada. Tudo é uma adaptação. A mensagem é muito clara. Se seguir esses quatro itens, tudo pode ser racionalizado para esse novo normal. Tá joia. Doutor, eu tenho que encerrar nossa entrevista, né? Toda vez eu falo assim, não, essa vez nós vamos ser bem objetivos, vai ser curto, vai ser rapidinho, mas é muita coisa. E eu queria compartilhar com o senhor que muita gente que me conhece, amigos, pessoas da minha família ou pessoas aqui da Câmara, que assistem à TV Câmara, quando me encontram, falam assim, você vai entrevistar o médico lá? Pergunta tal coisa. Então, muitas das perguntas que eu fiz hoje são perguntas de pessoas que nos assistem. E é muito bom poder levar para você, através da TV Câmara, que é um veículo confiável, informações tão confiáveis assim. Então, eu agradeço muito a sua disponibilidade, ter buscado assim essa brechinha na sua agenda mais uma vez para nos receber. E com certeza, conto com a sua participação aqui em outros momentos, até que a gente pode dizer, passamos, né, dar uma boa notícia, temos vacina e vamos começar uma vida nova a partir de agora, viu? Muito obrigado. Se o senhor quiser falar Eu agradeço o convite da TV Câmara, espero que eu possa voltar daqui 1 ou 2 meses com um cenário melhor, espero que não seja dizendo de uma segunda onda, né? A gente sempre torce pelo melhor, do fundo do coração, às vezes isso, eu tenho que fazer um desabafo agora, nos deixa
muito tristes quando acham que o médico, que o cientista gosta de dar notícia ruim ou gosta de notícias... Não, a gente quer dar notícia positiva. O problema é que não tem nada de positivo no cenário nacional. Botucatu a gente comemora, mas sempre com muita humildade, sempre esperando para ver se é isso mesmo, né? Então, esse é o ponto. Vamos seguir com muita serenidade, lembrando das medidas de prevenção e que espero que voltar daqui da próxima vez com realmente boas notícias. Muito obrigada. Então, obrigada para você também que nos acompanhou nessa entrevista, nesse Câmara Informa especial sobre o coronavírus, a terceira entrevista que a gente está fazendo com o médico infectologista Alexandre Naime Barbosa. Eu sou Adriana Ribeiro. Na medida do possível, fique em casa. E aí a gente se encontra numa quarta, numa quinta e quantas vezes forem necessários até que tudo isso passe. Vai passar.